E nós não estamos falando, como foi dito à época por alguns, de uma gripezinha. Nós estamos falando de uma pandemia mundial que mais de 700 mil brasileiros morreram. O Brasil foi o segundo país do mundo em números absolutos, não por 100 mil habitantes, não em percentuais, mas em números absolutos, o segundo país do mundo com maior número de mortes. Não por acaso, o primeiro, à época, foi nos Estados Unidos, porque lá, como aqui, de início houve um negacionismo governamental no combate à Covid. Com muitos argumentos, à época, alguns argumentos, como a vacinação, quem tomar vacina vira jacaré, era um dos efeitos colaterais da vacinação. O outro, que as redes sociais muito divulgaram, que na verdade a pandemia era uma conspiração chinesa para instalar na vacina um chip e o Brasil virar comunista. Tudo isso que hoje parece risível, à época foi trazido para que as pessoas não se vacinassem. E o Brasil foi demorando para importar vacina. Essa fala de Moraes foi em decorrência das declarações dos ministros nomeados por Bolsonaro. Vejam aqui no vídeo o que aconteceu. Bolsonaro foi traído, mas os ministros, eles têm uma preocupação com a base bolsonarista e tiveram que dar explicações. Aí o Dino bateu, o Alexandre de Moraes fechou com essa resposta aqui. E vejam o que causou essa resposta de Alexandre. Muito boa, você já viu que ele está dando um recado para Bolsonaro, que não importa o que aconteceu nos Estados Unidos, que Trump, porcaria nenhuma, se prepara que você vai pagar pelos crimes. Foi essa a mensagem. Assistam. Forçando, assim como aqui no Supremo Tribunal Federal, por uma decisão liminar depois referendada pelo plenário do nosso sempre ministro Ricardo Lewandowski, tendo que obrigar o governo a estabelecer um cronograma de vacinação. A pessoa não quer se vacinar, ela quer se prejudicar, mas ela não pode prejudicar os demais, ela não pode contaminar os demais na escola, na faculdade, na repartição pública, na empresa. Nós não estamos falando aqui de liberdade, a liberdade de ir e vir. Então eu posso contaminar as demais pessoas. Os mesmos negacionistas que defendiam isso não admitem que uma criança com sarampo ingresse na sala onde o seu filho está tendo aula. O Brasil, que tinha uma taxa, orgulhosa taxa, de 93,1% de vacinação geral infantil, caiu depois da pandemia, caiu depois desse negacionismo para 71,49%. Colocando o Brasil entre os 10 países com menor cobertura vacinal do mundo. Aqui a Fiocruz que coloca os dados. O Brasil sempre se orgulhou de ter a sua vacinação, da sua população aderir à vacinação. Lembremos que até um símbolo, ministro Flávio, ministro Zanin, um símbolo nacional de saúde, que era o Zé Gotinha, foi extirpado por um tempo do país. Foi exilado do país. Aqui, presidente, beira aqui o patético e a hipocrisia, as mesmas autoridades que editaram a lei e dizer respeito à dignidade humana, legalidade, direitos fundamentais, para entrar em outros países apresentavam o cartão de vacinação. Ou seja, em Uberlândia não podia exigir. Só que para entrar nos Estados Unidos, se não apresentasse a carteira de vacinação, não entrava. Para entrar na Europa, não entrava. O que fez ainda, e a imprensa muito noticia isso, fez um outro problema de falsificação de carteiras de vacinação. Ou seja, as pessoas respeitam quando autoridades externas exigem a carteira de vacinação e aqui dentro preferem propagar o vírus, causando, repito, 700 mil mortes. Quantas, ministro Toffoli, quantas e quantas mortes não poderiam ter sido evitadas pela consciência das pessoas, não só em antecipar a compra da vacina, mas também em se vacinar, em respeitar o direito alheio. Vossa Excelência, ministro Flávio, citou o apóstolo Pedro. Realmente, duas das palavras mais utilizadas para cometer maldades ultimamente a liberdade. As pessoas falam em liberdade, falam em vida, propagando contra a liberdade, contra a vida, e a questão da Covid-19 é um exemplo disso. Uma dúvida. O ministro Cássio vai votar agora ou não? Voto logo após, né? Vai votar na sequência de Vossa Excelência.
Ah, tá, eu achei que ele votaria antes, eu iria aguardar o voto dele. O voto já chegou, ministro Cássio? Já. Então, ouviremos o ministro Cássio antes de Vossa Excelência, ministro André. Por favor, ministro Cássio. Renovo os cumprimentos a todos. A intenção de trazer esse voto, primeiro foi alinhar a minha conclusão a outros que o tribunal já chegou. Sua Excelência o Presidente, nesse caso, vem pela inconstitucionalidade, eu acompanho apenas sucessivamente, mas em todas as outras que foram relatadas, houve extinção sem resolução da DPF. Também quanto aos efeitos colaterais, é preocupante o teor de estudo médico realizado em Israel, publicado no conceituado New England Journal of Medicine, em outubro deste ano, indicando um maior risco de miocardite em homens jovens após o uso da vacina Pfizer contra a Covid-19. Está no site que eu reporto aqui do organismo do governo de Israel. Usar como referência Israel como negacionista no poder, um sujeito de extrema direita, é uma fonte que já começa implicada em suspeitas. Essa realidade de contrapontos e que os outros países estão tentando buscar, tentando criar mecanismos de freios e contrapesos e de aperfeiçoamento dessas bulas vacinais para que a gente tenha pelo menos uma administração disso de forma mais adequada à idade das pessoas, o estado, se de gestante ou não. Ou seja, naquele momento realmente não tínhamos como fazer esse estudo e tivemos que, de fato, nos apropriar do que nós tínhamos disponível. Mas olhar para frente, me perdoe. Eu vou mandar a Vossa Excelência agora o calendário de vacinação nos Estados Unidos para pessoas acima de 12 anos. Pessoas com mais de 12 anos, e eles recomendam calendário 2024-2025, órgão oficial do governo dos Estados Unidos. Uma dose de vacina Moderna ou uma dose de Pfizer, ou Novavax, etc. E aí eles determinam a vacinação para as pessoas de mais de 65 anos ou imunossuprimidos. Eu vou mandar o WhatsApp de Vossa Excelência porque o governo dos Estados Unidos continua recomendando a vacinação. Eu vou mandar a Vossa Excelência porque creio que é uma ajuda à reflexão de Vossa Excelência. Não tenho dúvida, ministro Flávio. Então são medidas como essa. Não estou absolutamente afastando nem contra, mas eu estou aqui tentando trazer uma reflexão do aperfeiçoamento desse mecanismo, que é muito importante para a gente. Senhor Presidente, é o voto. Muito obrigado, ministro Cássio. Então, Vossa Excelência vota pelo prejuízo e vencido nisso, acompanha o relator. Muito obrigado, ministro Cássio. Como vota agora sim, ministro André Mendonça? Demonstra a necessidade de constante reflexão sobre diversos temas, como é o caso da vacinação relativa à Covid. O ministro Flávio Dino bem apontou que essa lei, ela trata em seu enunciado e nos primeiros artigos dela, da questão da Covid. Mas depois, no artigo 5º, ela vem e estende isso para outras situações que não se estritamente à vacinação da Covid. Esse é um ponto importante que foi trazido nos debates. O segundo ponto a recomendação, ela é, sem sombra de dúvida, necessária, não só como uma política pública geral, como também uma conscientização permanente da sociedade, dos cidadãos, dos pais, dos responsáveis, em relação à importância da vacinação. E aqui eu não me refiro apenas à Covid, a vacinação em geral. Como a poliomielite é um caso clássico de êxito no nosso país, como em relação a outras enfermidades, sarampo, catapora, etc. Por outro lado, também não se pode negar que há situações onde há efeitos colaterais em relação à vacina. E, eventualmente, por orientação médica, num caso muito específico e devidamente justificado, ela pode demandar uma série de precauções e, eventualmente, até uma não injeção ou uma não adoção em uma situação muito específica. Em linhas gerais, o fato a vacina é recomendável, acho que todos nós precisamos ter consciência disso. Por outro lado, há que se considerar também que, seja por questões médicas, seja por outras perspectivas em relação à Covid, seja ainda um amadurecimento científico ou outras questões, isso mereça uma melhor reflexão, como apontou o ministro Nunes Marques. Assim, com essas considerações, senhor presidente, eu acompanho Vossa Excelência sem desconsiderar a importância de um debate sempre científico e continuado em relação à vacinação ou algumas vacinas específicas em relação à Covid, mas atento também à necessidade de evolução da questão científica em relação a esse tipo de vacina propriamente dita. Eu acompanho Vossa Excelência, senhor presidente. O ministro terrivelmente evangélico já percebeu que o discurso bolsonarista não cola mais.
ele já está diferente. Nunes Marques ainda está mais arraigado à falta de cultura bolsonarista, e ele ainda coloca aqui uma questão que foi aquela que vocês viram lá no início, o Alexandre de Moraes destruindo o argumento dele, né? Então, continua. É mais ou menos o exemplo que eu quis trazer, e aqui não é para os colegas, nós não somos do executivo e nem especialistas, mas refletir, não nos custa, nesse caso, exercer o papel de impulsionadores desse reflexo. Esse exemplo em Portugal, 22 de outubro. A epidemia já está superada. Da né? fonte aqui, The Epoch Times, né? A epidemia já está superada. Nós vivemos um momento muito Não, é isso. positivo. Foi inspirado no voto. O meu voto é inspirado no voto de excelência. A questão da completa mudança da realidade. Mas os governos, agora que a gente já pode refletir com mais vagar, estão adotando medidas mais criteriosas. Eu cito o caso de Portugal. Agora, 22 de outubro, ele exigiu a prescrição médica para menores saudáveis de 18 anos. O ministro André Marques se sentiu mal, né, de ver o Cássio Nunes defendendo tanto questões bolsonaristas que ele resolveu se vitimar. Então, vamos ouvir. Preservando aqui até a minha intimidade, tomei as vacinas da Covid, mas eu tive uma outra situação no passado, já com bastante tempo, onde eu tive uma enfermidade séria em função de uma das causas possível reação a uma determinada vacina. Então, eventualmente, por recomendação médica, certas pessoas têm realmente uma restrição a alguns princípios ativos que podem demandar uma análise mais cuidadosa. Mas, repito, a regra é a vacina. Qualquer situação diferente depende de uma avaliação de um profissional ou de um especialista correspondente em sentido contrário. Só queria fazer essa consignação. Que malabarismo para poder justificar a traição ao Bolsonaro. Não deveria ser traição, porque um juiz não pode estar à mercê do que um imbecil daquele quer que ele faça. Eles justificam para não serem massacrados pelos idiotas. Eles se preocupam com a opinião dos negacionistas. Eles têm que fundamentar para poderem votar contra o que os bolsonaristas acreditam. É uma comédia. Ministros, vocês estão no comando, vocês não podem se submeter, vocês não podem ser tão submissos a uma causa como a bolsonarista. Eles são anti-ciência. Eles são negacionistas, eles não têm conhecimento nenhum para poderem pautar as decisões do STF. Não se justifiquem. Para os bolsonaristas, claro, a gente sabe, eles veem isso como traição. Eles foram traídos pelos 2 ministros nomeados por Bolsonaro. É demais, né? Ministros, desliguem-se do bolsonarismo. Vocês estão sendo ridicularizados. A própria corte, o próprio STF, o pessoal que os cerca já não está os respeitando mais. Olha a maneira como o Flávio Dino e também o Alexandre de Moraes, em outros vídeos que nós colocamos aqui no ar, estão debochando de vocês. Então não façam isso. Vocês têm inteligência o suficiente para saber que essa causa bolsonarista é uma causa estúpida, é uma causa burra, é uma causa sem sentido, só faz sentido para a extrema-direita mundial, no projeto de poder que eles têm. Isso não tem, para vocês não pode ter importância o que eles acham ou deixam de achar, não fiquem justificando. O André Mendonça estava até com medo de votar, ele preferiu esperar. O outro ministro bolsonarista, Nunes Marques, há anos atrás seria ridículo eu estar falando que há ministros bolsonaristas ou ministros de esquerda. Isso aí não, eles são colocados lá para serem imparciais em suas decisões. É claro que ninguém é totalmente imparcial, porém eles têm que votar defendendo o país, defendendo as leis. Eles são os guardiões da Constituição. Eles não podem se pautar pela opinião pública, pela opinião de uma pessoa tão despreparada quanto o Bolsonaro. Eles não podem se pautar no que esses sujeitos falam. Vocês não são bolsonaristas, vocês são ministros do STF, do Brasil, para defender a nossa Constituição. Vocês não pertencem àquele time, vocês não são políticos. Olhem o restante, para você ver que malabarismo que eles fizeram de argumentação para poder dizer que são contra o que os bolsonaristas vêm fazendo. Agora serão acusados de traidores, lógico. Mas que se dane, vocês não são traidores. Vocês votando o que tem que ser votado, da maneira que tem que ser votada, vocês ganham o respeito da população. Se vocês continuarem justificando para os bolsonaristas o porquê do voto de vocês, com esse medão que vocês estão, vocês vão ser ridicularizados pela população. Ministros, vocês têm mais preparo do que esses políticos imbecis. Quando eles ficam lá na Câmara dos Deputados, no Senado, falando aquelas atrocidades, aquelas burrices que eles falam, tudo bem, eles não são concursados, eles lá são apenas a população que os colocou lá. Agora vocês têm um preparo.
Então não fiquem à mercê deles. Libertem-se. Vocês têm inteligência suficiente para isso. Nós cremos nisso. Assistam o restante. Senhor presidente, o jornalista do New York Times, Max Fisher, na obra denominada A Máquina do Caos, em que ele aborda o funcionamento das redes sociais, um dos exemplos que ele dá da maneira como as redes sociais funcionam é exatamente a questão do movimento, o dito movimento antivacina. E aí, ele, com dados de pesquisas acadêmicas, científicas, ele demonstra que a razão pela qual nas redes sociais ocorre muito mais a disseminação de informações contrárias à vacinação, seja não só da Covid, mas a vacinação em geral, é pelo simples fato, e ele traz dados de pesquisas feitas nos Estados Unidos de América, que 75% das mães nos Estados Unidos acreditam nas vacinas. Ora bem, se 75% do ministro Flávio Dino acredita na vacina, ninguém vai perguntar sobre vacina nos buscadores de rede social. Agora, a pessoa que tem dúvida sobre a vacina, ela pesquisa. E aqueles que são contra a vacina, esses também vão disseminando nas redes sociais serem contrários à vacina. Ou seja, aqueles que são a favor da vacina não precisam defender a vacina. Não precisavam. Não precisavam. Ou seja, é a tal da maioria silenciosa, ministro Fachin. Então é muito curioso. E aí ele fala do engajamento. E por que as redes sociais propagam muito mais, então, matérias, informações e dados anti-vacina? Ora, porque isso tem mais gente curiosa para saber disso do que quem já tem a consciência de que a vacina é protetiva. Então esses não ficam buscando essa informação. A mesma coisa a questão da Terra plana. Só vai procurar na internet se a Terra é redonda ou plana quem tem dúvida, quem tem certeza não vai. E o assunto tem direta correlação um com o outro. Então ele explica, Max Fisher, nessa obra fenomenal, A Máquina do Caos, exatamente como é que se dá, né, essa disseminação, vamos dizer, de temas que sejam, né, temas que não são baseados em verdades factuais. São temas que são baseados ou na dúvida ou mesmo na disseminação proposital de inverdades. E existem, mas que acabam trazendo um engajamento maior. E para as redes sociais ganharem economicamente, elas dão destaque a essas questões que chamam mais atenção. Eu nunca entrei numa rede social para perguntar se a vacina era boa ou ruim. Eu tenho certeza que se a ciência autorizou, dentro dos padrões de eficácia e eficiência dos órgãos técnicos que o marco legal defere, seja no Brasil, seja no exterior, com os marcos legais atendidos, evidentemente que eu tenho toda a boa-fé em relação à homologação da autorização da vacina, e a ela eu procuro ter acesso sempre que possível. E então, senhor presidente, por isso que eu sempre gosto de repetir Hannah Arendt e Celso Laffer, que há mais de 50 anos atrás escreveram que 3 instituições são fundamentais na defesa da verdade factual. 3 instituições: a magistratura, a academia, a ciência e a imprensa séria e livre. Mas a imprensa séria. E isso eu sempre dou como exemplo quando eu falo da decisão do ministro Ricardo Lewandowski, agora há pouco lembrada pelo ministro Alexandre de Moraes. Nós dois que fomos alunos tanto de Celso Laffer quanto de Ricardo Lewandowski, nos bancos da Faculdade de Direito da Universidade de São Paulo. O ministro Ricardo Lewandowski dá a decisão sobre a vacina, que é homologada pelo Supremo Tribunal Federal, com base em dados da ciência. E a imprensa séria combate as inverdades contra a vacina. As inverdades que eram disseminadas contra a vacina, a imprensa séria destacou exatamente a necessidade de vacinação para a proteção, não das pessoas, mas talvez da humanidade. Então, gosto sempre de repetir. A defesa da verdade factual, Hannah Arendt, Celso Laffer, está nas mãos de 3 instituições: a magistratura, a ciência e a imprensa séria. Acompanhe Vossa Excelência. Resumindo, o malabarismo e a subserviência dos ministros ligados a Bolsonaro ficaram escancaradas diante dessa justificativa toda, falando que os bolsonaristas gostariam de ouvir, e no final votaram contra os bolsonaristas. Pra que ficar dando satisfação pra esses caras? Vota contra e acabou. Ninguém quer ouvir. Esse monte de coisa, ainda cortei, viu? Cortei muita coisa, porque, ó, vocês não merecem ouvir o que eu fiquei ouvindo aqui um tempão. Resumindo, votaram contra, apesar do Trump ter ganhado as eleições. Bolsonaristas, não muda nada. É cana pro mito. Beleza? Vamos rir muito ainda. Ó, e outra coisa, hein? Que o Trump não encontre o Lula, viu? Porque se ele encontrar, em meia hora, ele vira amigo do Lula, é capaz de dar um helicóptero pro Lula. Pro Lula não voltar naquele teco-teco presidencial. Abraço.